Então, na aula de hoje, eu quero falar um pouco com vocês sobre arquivos e ficheiros. Vocês estão trabalhando aí com Word, com PowerPoint, com alguns documentos, já devem ter visto PDF, já devem ter ouvido falar em música, vídeo. E aí, o que é isso? O que são esses documentos? O que são essas nomenclaturas para a gente dentro da área de informática? Então, isso é muito importante para que você possa compreender e entender o que é a máquina, né? O que o computador, o que o celular, o que aquilo está tentando te falar. Muitas vezes você vai ter problemas de incompatibilidade. Para ficar claro, quando você tem uma extensão, ele define o que é aquilo. Pensa no idioma. Então tá lá, se você está falando português, para outra pessoa te compreender e também falar, ela tem que entender o português e falar português também. Se você fala em português e a outra pessoa só entende inglês, não vai haver comunicação, vai dar muito problema. É a mesma coisa aqui com a questão de arquivos e ficheiros. Eles vão ter extensão, eles vão ter o formato e eles possuem esse código, né, a estrutura dele voltada para esse modelo de extensão. Então, se você vê um .doc, um .exe, um .mp3, .avi, .mp4, você já vai começar a entender melhor o que a gente está falando. .pdf. Cada um desses é uma sigla que vai representar algum tipo de documento e a sua especificação. E é muito importante você identificar ele na hora de você estar criando, na hora de você estar alterando, para você entender o que você está fazendo, justamente para que haja comunicação. Então, dentro desses arquivos, né, os ficheiros, a gente vai ver aí umas características que são específicas deles. A primeira coisa que a gente vai ouvir muito aí é sobre o tamanho. Então, a gente vai ouvir sobre giga, a gente vai ouvir também sobre mega, sobre tera. E aí, o que significa isso? Então, a gente tem as escalas, né, que é a informação de mensuração dentro do padrão. É o volume que ele ocupa dentro de algo. Então, se a gente traz isso para a nossa base, a gente tem ali um copo de 200 ml. O copo de 200 ml, ele cabe 200 ml. Se você colocar mais do que isso, vai transbordar. É a mesma coisa dessa alocação aqui. Se o disco aí, o documento, ele é de 4 GB, 14, 16, 250, 1 TB, se você tentar extrapolar isso, o arquivo não vai passar, não vai caber. E é claro que cada arquivo também tem a sua especificação de tamanho. Então você já deve ter notado que música ele é mais pequeno, quando é texto é menor ainda, quando se trabalha com vídeo é maior. Então cada um tem a sua especificação, o vídeo. Quanto maior a resolução, quanto maior a duração, quanto mais propriedades ele tem, maior o tamanho que ele vai possuir. Mesma coisa para a música. Quanto mais aí o áudio dela for personalizado, né, ela não for aquele 128, ela for um 196 ou 320, ela vai ter uma qualidade melhor. Então, quanto mais você preza pela qualidade, maior o tamanho do arquivo também. Mesma coisa de imagem. Uma imagem que ela não consegue dar um zoom muito bom, que ela é pequena, que a dimensão dela é pequena, você vai ver que ela vai ter um tamanho bem simples, não chega nem a ter mega. Agora, quando é uma imagem tirada aí de algum celular, principalmente esses iPhones agora, ou esse Xiaomi que tem uma câmera de 48, você vai perceber que eles tiram em fotos tranquilas de 5, 6 mega cada uma, mas que você consegue dar zoom aí extremo para chegar bem próximo das coisas, então ele fideliza muito essa pixelização. Então tudo isso é a respeito de tamanho, alocação. Depois disso a gente vai ver o nome, que é o próprio rótulo. Então quando você baixa algo da internet, ele vai vir ou com aquela nomenclatura toda estranha, às vezes ele bate uma data, às vezes é só um código gerado aleatório, que ele já está pré-programado. Às vezes você renomeia, ou você vai criar, você vai colocar o nome. O próprio aplicativo que você está mexendo, ele já coloca. Então você vai ter aí a nomenclatura. Isso é muito importante para você ter, né, um referencial do que está dentro daquele conteúdo. Então, se eu tenho um nome de currículo, eu sei que lá dentro vai ter as informações dessa pessoa. É um modelo aí de documento, currículo. Se eu vejo aí um vídeo com um nome, né, de uma música, alguma coisa do tipo, eu entendo que vai estar uma música lá. Se é uma imagem, também da onde veio. Então, você consegue ter muito essa parte de saber quando foi criada, o que é o documento, o material que se espera lá dentro. Tudo isso é muito importante
na característica dele, que é o nome. Adiante vem a parte mais importante, que é a extensão, que é o que eu estou falando, é a linguagem dele. Tem programas que não vão abrir aquilo que você quer e tem programas que vão. Você já deve ter baixado algum filme ou ter algum arquivo aí no seu celular ou no seu computador algum dia. Você tentou abrir ele e ele não rodou, né? O que é esse não rodou? Ele não abriu. Ou dá algum erro de leitura, falando que o arquivo está quebrado, que não tem o suficiente para abrir. Ou se você baixa um vídeo, né? Ele vai passar só o áudio de fundo, mas a imagem está toda travada. Ou o contrário, a imagem passa, mas o áudio não sai. Isso aí é justamente por causa dessa incompatibilidade. Ele está em um formato que aquele computador, que aquela televisão não lê ou não tem um programa específico para fazer essa leitura. Então você tem que fazer uma atualização. Aí é a hora onde você baixa um pack, né, para fazer essa atualização do sistema para que ele possa ler. E é claro que para me entender isso, eu tenho que navegar no computador. Então eu tenho que ir nos meus documentos, eu tenho que ir e mexer para entender. E outra coisa que é muito simples, você vai perceber que existem, né, modelos básicos aí que a maioria dos computadores usa porque são programas que a gente considera padrão. Então, de música, geralmente ele vai ter esse símbolo voltado para a música. Imagem, ele também vai ter essa logo de imagem. Quando é um PDF, ele vai ter essa simbologia de PDF, todo em vermelho, escrito PDF. PowerPoint também vai ter esse pezinho do lado. O Word vai ter esse W. Então ele vai ter essa característica azul de letras, esse daqui. O Excel também é verde com um X. Então vai ter essas que você já conhece. E é claro, os ícones especiais. Esses ícones especiais, eles são a descrição de algum programa específico. Um exemplo, o Adobe, quando ele cria o Photoshop, ele cria um arquivo específico dele, que é para o programa dele ler, que é esse PS. Se eu fosse baixar aí um antivírus que eu utilizo muito, que é o Malwarebytes, ele vem esse Mzinho e MB Setup. Quando você vai ver, ele é um arquivo .exe, ele é um executável, mas o seu ícone de característica aí é esse azul. Claro que dá para você customizar também esses executáveis, mas basicamente ele vem de origem aí do padrão que você está vendo. Sem contar que você consegue olhar o tamanho, você consegue olhar a dimensão, isso aqui é muito importante para você entender a resolução. E comprimento, então o tamanho também da música, o tamanho do vídeo, a data de modificação, quando que foi baixado, quando foi a última vez que mexeu. Isso tudo é muito importante. Um exemplo, você está mexendo no seu computador ou no seu celular. E aí ele está começando a travar, está começando a dar problema. E aí você fala, ele não estava assim antes. Então você começa a dar um retrocesso aí. Peraí, o que eu fiz nessas últimas semanas? O que eu fiz nesses últimos dias que pode ser que tenha causado isso? Será que eu baixei algum vírus? Será que eu baixei algum programa aí que ele alterou algum registro no meu celular, no meu computador e ele começou a dar problema? Então é muito importante você saber disso, principalmente quando você baixa programas de fonte externa. No celular, você vai ter o .apk, que são os próprios aplicativos. Então você baixa muito fora da Play Store, aí pode ser que você esteja mais aberto. Não que os da Play Store sejam todos seguros, mas eles estão, né, de certa forma, sendo verificados e analisados. Agora, por fora, você está livre e aberto a baixar qualquer coisa. No computador também. Quando você compra, quando você adquire ele da forma correta, você vai ter toda a funcionalidade aí dele direto do site original. Quando você baixa de um site aleatório de hospedagem, a chance de você baixar ele e instalar mais coisas, ou o documento original já vir com vírus, é muito grande também. O que é esse vírus? Vamos resumir a um editor de registro. É como se você desse acesso a alguém a entrar na sua casa com uma chave. E essa pessoa pode chegar e fazer o que quiser. Então o vírus ele é praticamente isso. Ele é como se fosse aquela pessoa que vai chegar aí na sua casa, aí ele vai bater. Ô fulano, tudo bem? Posso entrar? Aí você olha meio de longe, você não sabe o que é. Aí você simplesmente fala, não, tá tudo bem. Tá de boa, vou aceitar. Aí você clica em sim. Clicou em sim ali e acabou. Clicou em executar, já era. Ele vai entrar, ele ganhou a chave da sua casa, ele tem total e livre acesso. Ele pode abrir o portão e começar a carregar o sofá, sua cama, sua televisão, seu computador, tudo, porque você deu esse livre acesso para ele.
Então, se você não dá esse livre acesso, se você não toma cuidado ao baixar ou instalar nada, não tem como ele entrar, não tem como ele acessar de certa maneira. Então, você dá essa permissão para que o vírus, né, de certa forma, altere o registro, ou ganhe a chave de acesso à sua máquina e aos seus documentos. Funciona tanto para o computador quanto para o celular. Isso é muito comum em arquivo que você baixa, em e-mails que você acessa, em links que você clica, naqueles spams, né? Você é tal ganhador, temos uma promoção aqui, compartilhe isso com os coleguinhas que você vai ganhar a sua bonificação. Então toma muito cuidado com esses tipos de arquivos de fonte desconhecida. Maioria são vírus, maioria são programas aí para roubar dados e invadir e adquirir tudo que você tem aí dentro da sua máquina. E é claro que esse conjunto todo ele vai ser aberto, ele vai ser renderizado dentro do seu computador ou do seu celular mediante o sistema operacional. Então, para ficar mais claro, a gente vai dar uma navegada no computador aqui junto e aí a gente vai tirando dúvidas e eu vou mostrando aí um pouco sobre como é a navegabilidade. Já que a gente está vendo de longe, não tem como todo mundo estar aí acessando o computador, mas para quem tem muita dificuldade, isso pode auxiliar muito. No celular é a mesma maneira, você tem o gerenciador de arquivos, você tem as pastas, é a mesma coisa, só que lá é um pouco mais engessado de certa forma o design. Aqui você tem um acesso, né, de tela muito maior para você estar mexendo de um lado para o outro. Eu vou compartilhar a minha tela aqui normal para que vocês possam estar acompanhando e aí a gente vai comentando as coisas e à medida que surgirem dúvidas vocês vão me falando também. Então aqui vocês estão tendo a mesma visão que a minha, do meu computador. Esse aqui é o programinha que eu uso para gravar as aulas. Aqui, como vocês podem ver, está aberto o meu PowerPoint. E aí a gente vai para a tela inicial do meu computador. Então está aqui agora a área de trabalho. Então tem um monte de documento. Como vocês podem ver, está muito bem organizado. Tem um monte de nome. Todo isso aqui que vocês estão vendo aqui, ó, essas planilhas aqui em xizinho verde, já pode se entender que isso aqui é Excel. Excel. Isso aqui é PDF. Esses aqui, ó, são imagens. Então você já começa a identificar que tem uma padronização naquilo que você está trabalhando. Quando você liga o computador, ele vai estar com uma parte mais limpa, né? Principalmente computadores educacional, de empresa também, eles não estão tão poluídos assim, cheio de documentos e arquivos. E aí você consegue ter esse acesso. Vai variar um pouco dependendo do sistema operacional. O que eu utilizo é o 10, tem o 7, tem o XP, tem o 8, mas basicamente é isso daqui, a tela do computador. Quando eu clico aqui no canto, ó, eu tenho esse gerenciador para me auxiliar. Então eu quero ir na pasta Downloads. Eu posso colocar aqui Downloads e clicar aqui. Eu quero ir em meu computador. Então eu posso clicar aqui em computador, ó, vou digitando, vem aqui nessa aba embaixo. E aí eu vou em meu computador. Essa parte do meu computador ela é muito interessante porque quando eu clico nela aqui, ó, para abrir, eu vou ter essa página de navegação aqui. Então essa página de navegação ela é bem interessante. Deixa eu fechar os outros aqui. Ela é muito interessante porque aqui eu tenho que estar conectado no meu computador. Esse disco local C aqui é o meu SSD, é o meu HD interno, é a memória do meu computador. É como se fosse a memória interna do seu celular. Esse pendrive que está conectado aqui meu, ele é como se fosse um cartão também SSD que está dentro do seu celular. Então faz muita ligação aí. Então memória interna, memória externa, poderia ter um HD e outras coisas conectadas aí. À medida que eu fosse conectando aí no computador, no pendrive, né, nas entradas USB, iriam aparecendo aqui. Então tá aqui, ó, em branco, você pode vir com o mouse, se você tiver no celular você vai em informações, tá aqui, ó, propriedades. E aí você consegue olhar as informações do computador. Isso é muito importante. Por quê? Já devem ter te perguntado, qual é o sistema operacional? Para você instalar programas é muito importante, se é 32 ou se é 64. Isso é muito importante, a gente vai falar depois também sobre isso, qual a diferença. A maioria dos computadores hoje são 64 bits. Então o meu ele é 64 bits. Memória RAM é muito importante, não são todos os computadores que tem, principalmente os computadores mais antigos não tem. É muito, muito importante mesmo na hora de você
tá mexendo no computador, tá fazendo uma edição de vídeo, para estar jogando, para estar streamando, para estar fazendo qualquer coisa, é ela quem vai fazer um desenvolvimento aí, um desempenho que vai ser extra. A gente vai falar também na parte aí de hardware. Então, no meu caso aqui do meu computador, ele tem 16 GB, é uma quantidade muito boa. Processador, a gente tem aí principalmente, né, da Intel e os processadores da AMD. São os melhores aí do mercado que você consegue ter. Aí tem aqui, ó, falando que ele é um i3. Então tem i3, tem i5 e tem i7. E aí tem a geração. Antes disso a gente tem o Dual Core. O Dual Core ele é bem fraquinho, bem ruizinho. O i3 ele não é muito bom, dependendo da geração dele. Como que eu sei qual é a geração? Tá vendo aqui, ó, 7100? Quer dizer que ele é de 7ª geração. É uma das últimas. Então, qual que seria um i3 ruim? 3ª, 4ª geração já não é um i3 tão bom. Acima disso ele é bom. De 7ª acima ele é ótimo. Mesma coisa do i5. O i5 acima da 5ª geração é excelente também. O i7 qualquer um, não tenho o que reclamar. Então você vai perceber nisso que a geração também fala, são versões, né, antigas. E aqui tem a parte de hertz também que a gente vai entrar no desenvolvimento dele aí. O meu é 3.90, também é uma classificação muito boa. Meu computador eu montei ele do zero, especificação minha. Aí ele me atende aí em muita coisa que eu vou fazer, então para mim ele é excelente. E aqui o sistema operacional que ele utiliza, o Windows 10. Então isso aqui é muito importante para quando você estiver trabalhando aí e o seu computador estiver dando trabalho. Ah, como que eu troco uma peça? Como que eu sei o que tem que ser trocado? Então a primeira parte é você olhar isso daqui. E o outro é a memória. Como vocês podem ver, meu computador ele está deficiente em memória, porque ele tem só 222 GB. Por que isso? Porque eu estou utilizando um SSD. Depois eu vou falar, existe o HD, existe o SSD. O SSD é uma memória mais rápida de leitura. E tem um HD também, só que o meu HD ele acabou queimando, por isso que eu estou somente com esse pente aqui. E aqui é o pendrive normal que vocês conectam no computador. Por que é importante eu saber isso daqui? Se eu quiser um arquivo que está no meu computador da pasta downloads aqui, por exemplo, ó, aí eu quero o meu currículo. Então eu vou clicar no meu currículo aqui, eu iria vir aqui para copiar ele. E aí eu iria lá no meu pendrive, ó, tem aqui a tela de acesso rápido, bem aqui do lado, ó. Ou eu iria aqui, ó, caçar meu computador, ou eu iria aqui de novo, ó, meu computador, tanto faz. E aí eu iria lá no pendrive, aonde está aqui, ó, e eu iria dar Ctrl V, né? Então eu ia abrir e colar aqui dentro, ou dar Ctrl V. Então eu transferi o arquivo do meu computador para o meu pendrive. Essa é uma das formas aí mais simples, e vice-versa. Então se fosse o meu celular conectado aqui, poderia pegar as minhas fotos, os meus vídeos, tudo que eu tenho lá, copiar e jogar para o meu computador. Seria até uma forma de fazer um backup aí, né, de segurança. Então se eu perdesse o que está no pendrive, eu tenho uma cópia salva no meu computador. Isso é muito importante. Para que serve tudo isso? Então, é basicamente para você começar a entender como que é a navegabilidade. O seu celular também tem essas mesmas informações e tem essas pastas também. Então você vai ter os documentos, você vai ter os arquivos que você baixa da internet, você vai ter as imagens, que geralmente é na pasta da câmera, tá lá DSIM, que vai ter os vídeos, as imagens. Tem a pasta do WhatsApp, onde está as imagens e os vídeos também. Pasta de música. Tudo isso é muito importante. Por quê? Quando eu tenho um documento, como esse aqui da aula, ó, comecei a editar. A maioria vai vir aqui, ó, e salvar. Se você só salvar, ó, tá salvo, beleza, mas tá salvo onde? Onde o documento foi parar? Então eu não sei. É muito importante eu tomar esse cuidado, porque se eu fechar aqui, depois eu tenho que saber onde está o documento. Eu posso procurar ele aqui, ó, embaixo pelo nome, então eu tenho que saber o nome dele. Nem sempre é fácil. Então qual que é o mais comum? Vem em arquivo, clique em salvar como, e aí você vai ter as pastas. Tá vendo? Então eu salvo aqui a maioria dos meus materiais no meu pendrive para eu poder levar e ter acesso em qualquer computador. Mas o mais comum é salvar na área de trabalho, ou documentos ou downloads e ir organizando. Então esse é o mais comum. Tá vendo que aqui tem o tipo, ó, apresentação de PowerPoint. E aí eu posso salvar ele em imagem, que é um dos tipos de formatos. Eu posso salvar aqui em PDF, ó, direto.
Então, eu quero salvar em PDF por quê? Porque aí ninguém edita o documento, de certa maneira, e ele não perde a configuração dele. É um dos modelos que eu poderia estar fazendo. Então eu salvo e eu posso alterar o nome do arquivo também aqui, ó, quando eu vou em salvar como. E aí se eu precisasse procurar, então se eu salvasse aqui na área de trabalho, ele ia ficar lá. Então essa é uma das explicações por que a minha área de trabalho está tão bagunçada. Porque eu vou salvando tudo aqui para me ter fácil acesso. Quando eu não preciso mais desses documentos, desses arquivos, eu simplesmente venho aqui e deleto. E aí eles vão para a minha lixeira, que é aqui, ó, lixeira. Então tudo que você deleta aqui, ela vai para a lixeira. É como se ficasse ali um serviço especial. Se você deletou alguma coisa que você não queria, você pode ir lá e restaurar. Claro que tem um tempo aí limite para que ele fique ali. Depois de um tempo ele é automaticamente excluído. Ainda nesse ponto, as pastas mais comuns são downloads, o que você baixa da internet aí, ela vem parar aqui, ó. Como vocês podem ver, eu tenho muito documento, muita coisa, música, PDF, muita coisa mesmo baixada, tem muito documento. Tem 630 itens aqui, então é muita coisa. A própria pasta de documentos aqui eu tenho várias coisas. Questão de imagens também, ó, tem muita imagem aqui salva. E aí é o que a gente estava falando sobre extensão. Então se eu estou lá na pasta Downloads, como que eu sei o que é o que? Eu preciso clicar para saber. Então tá aqui, ó. Se eu clico nela, só de eu passar o mouse, já vai estar aqui, ó. O mouse já vai aparecer, ó, tipo do item, dimensões e tamanho. Mas eu posso vir, clicar com direito, vir em propriedades. Em propriedades tem geral. Geral é o nome, tá? Então tá aqui o nome. O tipo do arquivo, ó, PNG. PNG é um tipo de imagem, assim como JPEG e GIF. Abre com fotos. Então se eu quiser alterar, também posso. O tamanho, ó, 138 KB, então é bem pequeno, não chega nem a 1 MB, então eu precisaria ter quase mais aí 9 imagens dessa, né, para que desse 1 MB. E aqui tá, ó, criado quarta-feira, 7 de abril de 2021, às 10h05. Então modificado, quando foi? Na mesma hora que ele foi baixado. E isso aí, acessado hoje agora, ó, 7 de abril de 2021, às 3 horas. Então, tudo isso aqui, ó, me mostra sobre o documento. Então, este arquivo veio de outro computador, ou significa que eu baixei ou alguém me enviou. Então, ele não é um arquivo certamente protegido. Então, eu posso desbloquear ele para que na hora que eu abro eu tenha total e livre acesso ou não. Questão de segurança também aqui, se eu tenho ou não acesso e permissão. E detalhes. Essa parte de detalhes, ela é bem interessante para saber quem criou. Tá vendo aqui, ó, proprietário, é o nome do computador, que é justamente o meu. Então fui eu, de certa forma, sou o proprietário que criei. Então se alguém me envia alguma coisa, de certa maneira, ele vai vir com o nome desse documento, a não ser que eu tenha alterado por cima. Igual esse aqui, ó, TCC de um aluno, ó, da Marinate. Vou clicar aqui e vou em propriedades. Tá aqui, ó, segunda-feira, dia 5, me enviou às 7h06, modificado às 7h10, acessado aqui, né, da última vez, justamente aí, tá falando que esse arquivo também veio de outro computador aqui embaixo, e aqui tem o tamanho dele e o nome. Segurança, só para ver o que eu posso fazer aqui, ó, eu posso ter controle total, modificar, ler, leitura, gravar, então eu posso mexer no arquivo todinho. Detalhes, autores, tá aqui, ó, número de revisão 3, conteúdo criado em 19/3/2021. Então tá vendo que aqui tem informações de quando criou? Então tem aluno que vira para mim e fala assim, não professor, eu estou trabalhando nesse TCC já tem mais de meses. Eu posso vir aqui e olhar e ver se é verdade. Então aqui, ó, a gente está no mês 4. Eu sei que tem praticamente um mês que ela criou esse arquivo. Se fosse de 2015, aí eu poderia tomar um cuidado aí muito grande, porque significa que não tem sentido ela estar cultivando esse TCC há muito tempo. Então tem muita informação que eu posso obter aqui, ó, só olhando. Então aqui, ó, o computador, tá neste computador, e a parte de conteúdo de criação aqui veio de outra origem. Então se você tem um computador pessoal e você pega esse documento, esse trabalho, envia para o seu coleguinha e ele não altera, ele não faz modificação, não remove esses registros, eu sei que foi um coleguinha que fez e o outro simplesmente pegou e copiou e trocou o nome. Tem como eu saber por aqui. E também tem como eu saber se você realmente está trabalhando nisso aí há um mês, há um dia, 2 dias ou não. Então
toma cuidado, porque mentira é feio e a gente descobre muito fácil só olhando isso daqui. Mesma coisa desse documento aqui, ó, 4/5. Posso vir em propriedades, tamanho dele quase 6 megas. Vou lá em detalhes e eu olho, ó, criado, tudo mais, nome, tipo, data de criação 6/4. Posso vir aqui mais atrás, ó, e caçar um outro documento que eu possa estar olhando, ó. Vamos ver esse aqui, ó. Horário de aula que vale. Deixa eu vir em propriedades. Então eu clico aí no documento, direito, propriedades. Tá aqui, ó, ele é um tipo PDF, ó, tipo de PDF. Eu abro ele no Edge aqui no meu computador. Criado dia 22 de setembro de 2020. Foi também a última vez que eu mexi. Então eu vi, visualizei e não mexi mais. Outra pessoa que me enviou e eu vou em detalhes. E aí eu vejo, ó, que a criação dele foi dia 9 de 2020. Então, dia 9 de 2020, ou seja, a pessoa criou ele dia 9, mas eu só fui ter acesso aqui no meu computador para mexer lá para o dia 22. Basicamente, eu posso supor isso. Se eu tivesse editado, teria versões anteriores dele aqui também. Então, eu posso ir até mais além. Então, eu vou pegar outros documentos aqui, ó, mais antigos. Vou pegar esse aqui, propriedades. E aí eu posso olhar o histórico dele para saber, ó. Criado dia 27 de agosto de 2020. Tem a questão aqui de modificado também, que eu alterei alguma coisa. Vou lá em detalhes. Então, autores aqui PC, salvo por PC. Então, não consigo extinguir, né? Mas eu sei que não foi criado no meu. E aí tem a data de criação. Foi dia 27/8 de 2020. E aí eu trabalhei com ele até dia 27. Então, isso aqui você consegue olhar muita coisa. Inclusive, ó, em propriedades, eu consigo olhar aqui, ó, que é um arquivo de Excel, XLSX aqui, ó, que é a extensão dele, para me saber. Tem a questão aqui também que eu posso estar olhando tudo isso aqui. Então, eu posso ter muito controle sobre o que eu estou fazendo. Sem contar, deixa eu dar um zoom maior agora, de alteração, para que a gente possa ver melhor a parte daqueles aplicativos que estão ali. Então, o carregamento, de certa forma, aqui ó, tem muito vídeo, muita coisa que está aqui, que já foi criado. Então, essa parte de exibição eu posso aumentar e diminuir, ou eu posso vir aqui nessa parte aqui, ó, exibir aqui em cima. E aí eu posso ter ó, ícones extra grandes, lista, que é o modo que eu estava, por conteúdo, detalhes. Essa de detalhes aqui é muito boa. Onde eu fui? Tá vendo aqui em cima, ó, esse menuzinho? Vou lá em exibir. E aí eu venho aqui, ó, nesses menus, e eu coloco detalhes. Ela é muito boa porque para mim poder procurar algum documento. Se a pessoa fala assim, eu te enviei, mas é um documento do ano passado. Então tá vendo aqui que tá 2021? Então eu vou descendo e vou caçar algo de 2020. Ó, já cheguei. Você lembra o mês mais ou menos? Eu te enviei em abril. Então eu vou caçar algo de 2020 do mês 4. Então eu vou caçar aqui 2020 do mês 4. Só que ainda tem um outro detalhe. O meu está classificado em juntar por tipo de arquivo. Você pode ver que quando vem música, ó, ele vai descendo todas as músicas aqui. Ó. Como que eu sei que é música? Tipo do arquivo aqui. Ó. MP3, ó, música. MKV, vídeo. M4A, música. JPG é imagem. Então, imagem. JPEG, imagem. Aqui, ó, PowerPoint. Então, tá aqui, ó, PowerPoint. Aqui, ó, aplicativo. Isso aqui é .x. Então, isso aqui tudo eles vão fazer algum tipo de alteração, porque são aplicativos. Pasta de arquivos. Aqui, ó, planilha de Microsoft Excel. Aqui, ó, PDF. E aqui tem o tamanho do lado. Então, se está precisando liberar alguma memória no seu computador, está muito pesado, você vem aqui e olha o tamanho. Ó, 6.025 KB. Significa que são 6 megas, tá? Aqui, ó, 3.387 KB. 3 MB, 458 KB, quer dizer que ele não chegou nem a 0,5, né, mega ainda. Então ele não deu nem 1 mega direito. 69 é um arquivo extremamente pequeno. Aqui, ó, 1.326.775 KB. Então isso aqui já é giga. Ó. Então ele tem 1 giga. Esse é um arquivo bem grande, porque é um programa de edição de vídeo. Esse aqui é uma atualização de efeitos especiais aqui para o Filmora que eu baixei. Então já poderia até deletar ele porque eu já apliquei, já utilizei. Não tem necessidade de ficar aqui no meu computador. Aqui, ó, 295.159.
Então essa aqui é a última atualização do Filmora também 10, antes eu utilizava o 9. Isso aqui pode se transformar em 295 MB. Então isso aqui é uma parte bem interessante de fazer leitura, de navegabilidade, ó, 45 MB, 77, 207, 118 MB, 176 MB, 4 MB. Então isso aqui, ó, 176 MB de música. Se eu for olhar, eu tenho certeza que isso aqui tem quase 2 horas de música, porque é muita coisa. É 200 MB de música. Música geralmente é um arquivo pequeno, quando é só uma. Então eu posso vir em detalhes, ó, e tá aqui, ó, comprimento, ó, 3 horas e 7. Então são 3 horas e 7 de música. Deve ter inúmeras músicas juntas aqui. Tem aqui o site, ó, da onde eu posso puxar. Então eu sei aqui, ó, i2mate.com, que é aquele que eu ensinei para vocês na primeira aula, para vocês baixarem vídeos, né, e músicas do YouTube. É o domínio dele. Eu não tirei justamente para me lembrar o site também e poder estar passando adiante, porque é muito útil. Então isso tudo é questão de navegabilidade. Então você vai vir aqui, ó, olhar propriedades. Tá vendo que ele abre no VLC? VLC é o aplicativo, ó, o VLC Player. O tipo do arquivo aqui é MP4. Então tudo isso aqui é importante para que você consiga entender o tipo de material que você está trabalhando, onde que você está salvando. E se eu quiser criar algum, então eu clico na parte branca e aí você vem em novo. Aqui em novo eu posso criar, ó, arquivo zipado, planilha, documento de texto, Photoshop, pasta. Então tudo isso aí eu posso estar criando para que eu possa ter maior acesso no que eu estou fazendo. Então a navegabilidade ela é muito simples. É só questão de você estar mexendo. No celular é mais fácil também, porque as pastas já estão todas juntinhas e os comandos que você precisa tem lá nos 3 pontinhos. Então fica mais simples de você estar trabalhando. E aí você vai navegando. Agora tem uma coisa aqui dentro do computador que é muito importante. Ó. Dentro do disco local C, lá em meu computador, quando você acessar ele, você vai estar na memória do seu computador. A maioria dos programas que você instala vem para arquivos de programas, tá? Tanto nessa pasta comum quanto na x86. Então vim para o x86 e é aqui que onde está todos os comandos, o que faz, né, girar aí a maioria dos aplicativos que tem no seu computador. Então se eu fosse olhar algum app aqui, ele estaria basicamente aqui, só que eu precisaria saber qual que é o nome, de certa forma, original. Então o primeiro aqui, ó, que tá, é o Adobe. Pasta tá vazia, significa que eu já deletei. Tem esse aqui também, ó, o Dia. Ele ainda está aqui. Tem aqui a parte para desinstalar ele. Uninstall. Então eu posso desinstalar ele por aqui, pela pasta raiz, está deletando. Só que toma muito cuidado na hora de mexer nesse disco local C aqui, nessas pastas raiz, tá? Porque aqui você acaba deletando mais do que devia, alterando o registro. Tem pastas aqui, se você deletar, você vai ter que formatar o seu computador. O melhor é que você venha aqui, ó, nesse menu rápido, e você digite painel de controle. Então vai no seu computador, digita painel de controle. Nele você vai ter essas opções aqui de navegabilidade, ó. São as mais comuns. Então para programas, ó, você não sabe se você instalou um programa direito, se era vírus ou não era, clica nele, ó, desinstalar um programa, e aí você vai e procura. Talvez você não esteja mais utilizando algum programa aí, né? Não está utilizando mais o Adobe Photoshop, não rodou no seu computador, você não tem mais interesse em ter ele, então você clica e desinstala. Então por aqui você faz o controle, ó, de instalar e desinstalar aí os aplicativos e o que você tem no seu computador. Lembrando que todos esses aplicativos, essas coisas que você instala, eles são arquivos aí .exe. E ainda dentro do material, dessa parte que a gente está falando, dentro do nosso materialzinho aqui, eu deixei uma parte especial daqui dentro dos ficheiros para que a gente pudesse, tá, lembrar. Então tem o próprio PDF, MP3, arquivo em vídeo, doc, que é muito comum, JPG, que é imagem, X, que são os aplicativos executáveis. Lembrando que para isso daqui rodar, você vai ter que ter softwares que leem. Então, a maioria dos Office, eles vão ter essa característica aqui, porque ele roda no Office. O VLC, para mim, é um dos melhores leitores e reprodutores, tanto de áudio quanto música. O Paint, para abrir imagem, também pode ser utilizado. Tem o Adobe, que eu te falei que é especial para isso.
E aí tem os ficheiros online também. Depois, dei uma lida no material aqui, que eu especifiquei os principais. Então, .doc é a utilização do Word, TXT, documento de texto simples, JPEG é muito utilizado para imagem, tanto o JPEG, o JPG comum, o PNG. O MP3 é o mais comum para música, que é o MPG aí, ó, Audio Layer 3. E aí eu deixei uma lista aqui, ó, dos principais extensões informadas para vocês lerem e entender o que que é. Então você viu algum arquivo lá .dll, que é muito comum, ele é uma extensão de arquivo, ó, conhecido como biblioteca. Ele permite, por exemplo, a comunicação entre um modem e o computador, né? É um driver. Então é um driver que talvez aí esteja faltando no seu computador. Então essa parte aqui toda, ó, é bom para vocês ler, para vocês terem um conhecimento maior depois. Então não deixem passar batido. Tem o .doc, que já está lá, eu coloquei aqui de novo, .exe, .ebs, .fla, .mp3, Move, que também é arquivo de vídeo, próprio .pdf. Então vem aqui dar uma lida com isso aqui com carinho, porque vai agilizar, né, para vocês bastante. E o .html. O .html, ele é da questão de navegação. Então quando você entra no computador aqui, ó, um exemplo, se eu coloco Google, ele vai ter aqui esse HTML dele, que é google.com.br. Mas quando eu entro num site específico, às vezes ele tem esse .html, tem HTTPS, tem outros domínios. Isso é muito importante para você não ter problema. Um exemplo, lá na plataforma, que é o site de vocês, o EAD, ele tem um domínio próprio, ó, ead.gov. Então ele é bem interessante para que você conheça, é um site do governo. O YouTube também, que eu já citei, como que vocês editam, ó. Ele tem o próprio aqui dele, youtube.com. Então, esses são os domínios, né, o site que você está indo. É bom para você saber se o que você está indo realmente faz sentido. Ah, me mandou um link do YouTube, mas na hora que eu fui olhar, aqui em cima não tá com a parte de YouTube e tudo mais. Então, você tem que suspeitar. Então, é muito interessante você começar a pensar um pouco mais nessa navegabilidade aí do seu computador. Então, a aula de hoje, ela é mais interessante, ela é mais para vocês compreender melhor. Estou dando uma lida aqui. O computador não fica mais lento, não se coloca muito na área de trabalho? Sim, só que no caso do meu, não querendo ser babaca, mas ele tem 16 GB de RAM. E isso é muita coisa mesmo. O ideal para um computador funcionar de maneira atendendo a tudo que vocês precisam é 4 GB. O meu, então, ele tem 16, 4 vezes a mais do que o necessário. Mas claro que eu edito vídeo, faço live, compilo muita coisa, utilizo Photoshop, AutoCAD, SolidWorks e por aí vai. Então, acabo utilizando muito dele, ainda tem uma placa de vídeo integrada. Acabei de descobrir que se o coleguinha for perfeito, souber essa função, os alunos do meu curso estão ferrados. Então, toma cuidado. Se você tiver um mínimo de conceitos de informática, aí foi o que eu falei para vocês. Acaba que tem como descobrir sim. Principalmente esses arquivos aqui, ó, de documentos especiais. Ó, Photoshop, por exemplo. Se eu estivesse dando um curso de Photoshop, ó, vamos aqui em propriedades. Eu sei da parte de criação, venho em detalhes. Tá vendo aqui o proprietário? Se alguém me envia isso de fora, acaba que eu sei quem foi a pessoa que criou e eu sei quem é que editou por cima. Então é muito fácil saber também a data de alteração, se você está trabalhando. Então eu vou falar, toma muito cuidado. Tem como apagar essas propriedades, esses registros? Tem, mas não é interessante, né? O interessante é você ir lá e fazer. Então pode contar aí, espalhe a palavra. Ficou caro para você montar o computador. O meu computador eu creio que eu mostrei para vocês em uma aula, mas ele ficou um pouco caro. Deixa eu até direcionar a câmera aqui e ver se vai agora. Se não for, tá vendo que ele tem essa parte vermelha aí? Essa parte vermelha, ele é um aqua cooler, né? Que é refrigeramento a água. Então isso aí é um pouco mais caro. E a parte de LED dele aqui, depois a gente vai fazer uma navegabilidade aí maior sobre ele. Ele tem toda essa parte de ser especial justamente porque eu utilizo ele muito. Então você vai gastando e vai ficando um pouco mais caro. Aí tem placa de vídeo, tem o processador. Então ao todo eu gastei aí acho que uns 5, 6 nele aí investindo para ficar hoje do jeito que tá. Então é processo. Compra uma peça agora, compra outra peça depois.
aí compra uma fonte melhor e você vai mexendo e alterando. Então é gradativo, acaba gastando muito, mas é um computador excelente para que você possa aí fazer praticamente tudo. Eu não vejo algo que ele não esteja adequado para fazer hoje. E é claro, vocês não precisam ter um computador desse, tá? Um computador simples já auxilia vocês em tudo que vocês vão fazer. O meu, como eu disse, é porque eu utilizo e demando que ele faça muito mais coisa do que um computador comum. Então ele é montado, personalizado para mim, para as minhas necessidades. E é claro, tomem muito cuidado aí com os documentos, com essa parte aí de vocês alterarem, de pedir o coleguinha para fazer e te enviar, porque hoje eu já falei para vocês, tem como rastrear, tem como você ver essa parte de documentação. Outra coisa que é muito interessante, que eu tenho aqui no meu computador, que é bom para vocês ter, que é o Copy Spider. Esse aqui, ó. Ele eu utilizo para passar principalmente TCC e trabalhos aí, né, acadêmicos, para me saber se a pessoa, vou até colocar ele aqui para atualizar, que a pessoa está ou não fazendo uma cópia da internet. Então sim, ele me mostra o site, me mostra da onde você tirou, e é claro que eu ainda posso copiar aí alguma parte do seu texto, jogar no Google e fazer o Google pesquisar para mim para ver se tem algum referencial de algum site de onde você tenha tirado. Então, se você achou fácil, o professor, se ele tiver um conhecimento básico de informática aí, ele vai achar mais fácil ainda de onde você tirou. Então, já teve caso de eu entrar em alguns sites aí e eu ver o aluno mesmo entrou lá, cru de tudo, com a própria conta dele, com o nome dele, com a foto dele e agradecendo na internet aí documentos aí para ele postar e fazer o trabalho dele. E aí eu tirei print e enviei para ele, falei, ó, dessa primeira parte é 0, agora você pega e faz de verdade. Então é só questão de sair para procurar que você acaba tendo que funcionar. Então, basicamente, a primeira parte de navegabilidade, ficheiros e arquivos é isso, é bem para ser mais descontraído, até para que vocês possam entender um pouco mais sobre o que vocês têm. No celular, tá? Dá para fazer a mesma coisa, no celular dá para fazer a mesma coisa, vocês têm a parte de gerenciamento de pastas, de arquivos, tudo isso do mesmo jeito. O ideal é que você vá nas configurações do seu celular e aí você vai procurando o que você quer fazer. Vai em configurações e você já vai na parte de armazenamento. Chegou lá, você já vai ter todas as informações que você precisa. Então, vai aí no seu celular, depois começa a mexer, vai nas configurações, gerenciamento de armazenamento, pastas, memória interna e externa. Você vai ter essa mesma navegabilidade aqui do seu computador. Só toma cuidado. E outra coisa, quando vocês forem instalar aplicativos de fora aí, né? Falar, gente, tem esse aplicativo aqui que é um WhatsApp diferenciado, que é um Facebook diferenciado, um Instagram diferenciado. Tomem muito cuidado. Todo arquivo .apk é como se você entregasse a chave da sua casa e falasse para a pessoa, entra aí que eu te dei liberdade. Então lembra bem disso, baixou algum documento de fora, algum site não confiável, cai fora, toma muito cuidado. Porque se você não tem conhecimento do que você está fazendo, a chance de você estar abrindo as portas aí para hackers virem o seu celular é muito alta. Ainda mais hoje que o seu cartão, o seu Nubank, a sua conta do banco, está tudo conectado no seu celular. Alguém só chega, clona tudo, gasta tudo e te lasca e você já era. Perde a sua conta no Instagram, perde a sua conta no Facebook, perde coisas aí de valores. Se você tiver arquivos aí, né, fotinhas, videozinhos aí, às vezes pessoais, que você não queira que seja vazado para a internet, toma muito cuidado também, porque eles têm acesso. Principalmente esses programas aí, que eles já, quando você baixa para editar a foto mesmo, eles já pedem acesso à sua galeria completa. Então, desconfie, porque eles podem muito bem estar tendo aí mais acesso do que você imagina. Então toma muito cuidado, porque a internet é muito simples, ela é muito boa, mas está cheia de pessoas ruins aí também, que sabe-se lá o que eles estão fazendo. Já teve um caso de uma atriz famosa do Brasil, que ela é modelo de lingerie, essas coisas, e tinha umas fotos dela viralizada lá na China, se eu não me engano, em sites de namoro e coisa. Então alguém conseguiu essas fotos dela, não sei de que maneira, estava utilizando a imagem dela indevida lá para falar e propagar esses sites de namoros lá na China. E aí ela acabou proporcionando isso com um lindo processo lá.
Isso daí são spams, toma muito cuidado. Tem várias formas de se quebrar isso na internet para que você não caia, para que limpe, né? Você tenha uma navegação mais segura. Só que ainda assim vai da pessoa. Então você tem que tomar muito cuidado. Já deve ter clicado numa página, quando você clicou nela, abre duas. Aí você fecha essas duas, volta para essa mesma página, clica, abre mais três, depois mais quatro. Isso aí é horrível, esses spams, essas caixas que vão abrindo automaticamente, essas novas guias. Tem como você ir bloqueando tudo e ter uma internet mais limpa. Depois eu vou até falar para vocês aí como que instala o Adblock para vocês utilizar. É bom para você ter uma internet mais limpa, mas também eu vou demonstrar o ponto ruim, que é as pessoas, né, que precisam e utilizam isso de forma clara, objetiva, sem tá ferrando ninguém, elas acabam não ganhando o ordenado delas pelo AdSense. Então, assunto para outra aula, mas hoje era mais para focar em alertar vocês sobre essa navegabilidade, sobre a origem de arquivos, sobre funções. Espero que tenham aí aberto a mente de vocês. Então, recadinhos do final da aula. Atualizem as aulas do Word, atualizem o nosso trabalhinho do PowerPoint, porque eu vou cobrar isso essa semana ainda para que vocês me enviem esses documentos prontos, tá? Eu estou tentando montar a aula do Excel para o celular para que fique mais didática, só que o Excel no celular ele é um pouco mais puxado. Então, irei deixar para a semana que vem. Lembrando que hoje temos a nossa aula especial do Canva à noite, e aí ela conta com uma aula de amanhã. Então a aula de amanhã, na verdade, é hoje à noite, porque a gente vai fazer ela junto com outros cursos aí que estão precisando dessa aula do Canva. E aí a gente vai fazer isso tudo de forma comunitária junta no YouTube. O Adblock faz isso. Você pode juntar. Então, a aula de amanhã, na verdade, ela vai acontecer hoje à noite, que é a aula do Canva, sobre criação de arte e design. É muito importante vocês aprenderem para que vocês possam criar currículos mais dinâmicos, sair daqueles currículos feios lá do Word, e também que vocês consigam criar logomarca, propaganda, enfim, vai ser muito interessante. E é claro que é a aula de vocês normal, então quem não conseguir porque faz outra coisa hoje à noite, entra amanhã porque vai ficar gravado. E, é claro, conto com a participação de todos. E aí, na sexta-feira, eu vou cobrar de vocês aí tanto o Word quanto o PowerPoint, tudinho. E aí, depois a gente finaliza com Excel. E aí, a parte mais chata que eu acho do curso, a gente já finalizou, tá? Aí, depois a gente vai para navegabilidade, vai para hardware, vai para software, vai para essa parte mais legal, né, da informática. Então, para quem está meio chateado com o curso, falando, nossa, tá muito chato esse negócio de ferramenta Office, é porque tem que passar por elas e são importantes para vocês. Eu sei que é chato, principalmente para quem não está utilizando hoje para basicamente quase nada, mas é muito importante para o seu futuro, para na hora que você estiver trabalhando, para na hora que você estiver estudando aí, principalmente fazendo um curso superior, ou se você já faz, vai te ajudar demais, principalmente a ganhar uma vaga de emprego. Então, não desanimem, permaneçam firmes, porque essa parte mais chatinha ela já está passando, já está acabando. Depois a gente vai vir com bastante coisa legal aí e outras diversidades. E por hoje é só. Então, agradecer a participação de todos. Lembrando que a videoaula está sendo gravada. Depois, quem quiser revisar algum dos conceitos, chegou na metade da aula, cola lá no YouTube que vai estar lá. No mais, uma boa tarde a todos aí. Muito obrigado. Se não tiver dúvidas, estão todos dispensados.